a gente precisa ter bastante cuidado para que essa obediência que nós somos chamados a cumprir, esses princípios cristãos, que essa obediência ela não se torne uma prática vazia, que ela não se torne, na verdade, uma desobediência disfarçada. Muitas vezes a gente cai na armadilha de pensar que a obediência a Deus se resume a cumprir, né, uma lista de regras e regulamentos. Nós achamos que se a gente cumprir essas obrigações externas, nós vamos estar no caminho certo, mas Jesus veio para nos mostrar que a obediência verdadeira vai além do cumprimento superficial de mandamentos. Ao longo dos evangelhos, Jesus nos mostrou que a verdadeira obediência está enraizada no coração e não se limita apenas às ações externas. É uma obediência que flui do amor e da graça de Deus. Nós vimos esse alerta de Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando ele alerta para três ordenanças que nós como cristãos devemos fazer, que é a oração, a dar esmolas e a jejuar. E Jesus alerta que havia uma maneira errada de fazer aquelas três coisas, buscando reconhecimento externo, buscando recompensas. E Jesus não declarou o Sermão do Monte para incrédulos, Jesus declarou o Sermão do Monte para os seus discípulos, para pessoas que já obedeciam, para alertá-los de que havia esse perigo de uma obediência que pode ser feita da maneira errada e que na verdade desagrada ao Senhor. Mas por que é que nós precisamos continuar estudando e meditando nos ensinamentos de Jesus? Por que é que nós precisamos estar sempre sendo lembrados dessas verdades, desses ensinamentos? Porque eu vou ilustrar essa resposta aqui com um exemplo, né, de um problema que me afeta muito. Eu sou dentista, trabalho há 16 anos já, e a minha coluna é uma parte do meu corpo que me dá muito trabalho, muita dor, muito problema. Então, de vez em quando, eu preciso ir ao fisioterapeuta ou à massoterapia para dar uma estralada na minha coluna, endireitar, alinhar essa coluna, porque existem posições mais, vamos dizer, melhores para se trabalhar, com mais ergonomia, existem posições mais corretas para trabalhar como dentista, mas ali na pressa do dia a dia, a gente não quer fazer e a gente acaba entortando a coluna, entortando o pescoço, e de tempos em tempos eu tenho que ir ao fisioterapeuta ou à massoterapia para dar uma estralada na minha coluna, né? Quiropraxia, né? Como é que chama? Quiropraxista, né? Que dá aquela alinhada na coluna. E da mesma forma, a gente também precisa alinhar nossa coluna espiritual. Nós temos uma coluna espiritual e muitas vezes a gente vai vivendo e a gente vai adotando algumas posturas, né, que não são as mais corretas, a gente vai vivendo de uma forma que vai desviando a nossa coluna espiritual, e essas colunas, essas posturas equivocadas podem entortar essa coluna e podem nos afastar do caminho de Deus. Então eu preciso alinhar também a minha coluna espiritual, e esse alinhamento ocorre de uma forma, esse alinhamento ocorre quando eu olho para Jesus e para a sua graça surpreendente. A graça de Jesus, meus irmãos, é incomparável, ela é generosa, é abundante e nos chama para uma vida de amor, de perdão, de compaixão. Só que existe um problema muito grande dentro de nós. Alguém sabe qual é esse problema? É que dentro de cada um de nós tem um pequeno fariseu. No nosso interior há um pequeno fariseu ou um grande fariseu, e nós somos viciados na lei. Nós não gostamos de admitir que somos viciados na lei, mas nós gostamos da lei. Nós gostamos de seguir regras, nós gostamos de alcançar um padrão mínimo para obedecer um conjunto de normas morais. Nós somos semelhantes aos fariseus, aquele grupo religioso que obedecia tudo minuciosamente e que foi tão combatido por Jesus. Nós vemos isso em todo o Evangelho. Então nós somos semelhantes aos fariseus. Dentro de cada um de nós tem um fariseu, mas nós negamos essa realidade. Vocês já repararam nas livrarias quais são os títulos de livros que são mais vendidos, que estão lá entre os mais vendidos? 7 passos para isso, 5 passos para restaurar o meu casamento, 3 passos para aquilo.
esses livros fazem o maior sucesso. Por quê? Porque nós gostamos de alguém que nos diga, faça assim, faça isso, isso e isso, e vai dar certo, faça dessa forma, 7 passos. A gente gosta disso, a gente só não gosta de admitir que gosta dessas coisas, mas na verdade a gente gosta, lá no fundo a gente gosta de seguir regras, de um moralismo, e é importante a gente admitir essa nossa condição, essa inclinação que está dentro de nós, para que a gente possa buscar a recuperação dessa tendência farisaica que nós temos. Amém? Todo mundo reconhece que tem um fariseuzinho aí, ou ninguém tem um fariseu, só eu que tenho? Acho que todo mundo tem um pouquinho, né, de fariseu. A gente não gosta de admitir, mas tem, né? Então, meus irmãos, nós precisamos de um fisioterapeuta espiritual para alinhar nossa coluna, para alinhar nossa visão. E esse terapeuta, esse fisioterapeuta espiritual é a palavra de Deus, é Jesus e sua maravilhosa graça que nos ajuda a corrigir essa coluna. Amém? Não tem outro fisioterapeuta. O que alinha a nossa vida espiritual é a palavra, é Jesus e a sua graça. Vamos nos voltar agora para a leitura da palavra. Nós iremos ler algumas passagens do Evangelho de Mateus, que estão entre os capítulos 18 a 20. Abram suas Bíblias aí, ou liguem suas Bíblias, acessem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Todo mundo achou aí? Amém? Mateus 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Vamos começar por essa passagem. E em Mateus 18, aqui 21, tem algum problema com esse microfone aqui, Rei? Tem? Troca? O microfone está de mal de mim hoje, nenhum quer graça comigo. Ok? Esse aqui está melhor? Está melhor? Pronto, então vamos lá. Então, o que a gente vê essa passagem já bastante conhecida, já bastante familiar por todos nós, aqui no versículo 21, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele precisa perdoar o irmão, é como se ele estivesse perguntando a Jesus: Jesus, qual é o mínimo que eu preciso fazer? O que é o mínimo para garantir a minha vaga no reino dos céus? É como aquele aluno ruim, aquele aluno medíocre, que ele chega na escola e fala assim: nessa escola aqui, qual é a média para passar de ano? É 5, 6? Quanto é que eu preciso tirar aqui? O mínimo que eu preciso fazer para garantir a minha vaga? O que é que eu preciso obedecer para ser recompensado com a vida eterna? Vocês conseguem perceber aqui o perigo que está por trás desse tipo de obediência proposta por Pedro? Conseguem ver aqui? Há um perigo muito grande atrás dessa pergunta de Pedro. É uma obediência baseada na barganha com Deus, em trocas, qualificações para entrar no reino. No entanto, Jesus nos revela algo surpreendente em sua resposta. Continua? Isso aqui está legal aí? Parar um pouquinho? Bora. Foi? Deu uma melhorada aí ou ainda está do mesmo jeito? Vamos seguir assim? Pronto. Então, como eu falei, meus irmãos, há um perigo muito grande nesse tipo de obediência que Pedro está aqui propondo nessa pergunta, baseada em trocas, em barganha, em qualificações para entrar no reino. E Jesus ele dá uma resposta surpreendente, ao dizer a Pedro que ele precisava perdoar 70 vezes 7. Jesus está aqui indo além das expectativas humanas. Jesus está dizendo a Pedro: olha, Pedro, você nunca vai conseguir cumprir isso. Já imaginou
490 vezes, é quase um ano e meio. Imagina aquele colega seu de trabalho que todo dia lhe atormenta, e durante 490 dias essa pessoa lhe atormentar todo dia, e você perdoar aquela pessoa durante 490 dias. Já imaginaram isso? Será que a gente consegue fazer isso? Então Jesus, ele dá uma resposta que vai além das expectativas humanas. Jesus está nos mostrando que o perdão é algo que não dá para quantificar, não dá para você negociar quantas vezes perdoa. É um princípio do reino dos céus e é um reflexo da graça e do amor intencional que Deus tem por nós. E nós não temos como quantificar, nem dizer quanto a gente deve fazer, qual é o mínimo que a gente deve fazer. Então, meus irmãos, esse é um exemplo de como nossa obediência pode se tornar, na verdade, uma desobediência. Mas por que será que nós temos essa tendência de preferir a lei ao invés da graça? Essa tendência pode ser atribuída a diversas razões, a diversos fatores. Em primeiro lugar, porque a lei nos parece mais segura e previsível. Seguir regras, cumprir padrões estabelecidos me dá uma sensação de controle, de certeza. Não, eu estou fazendo, eu vou fazer isso aqui, eu vou cumprir, eu vou chegar na PIB, eu vou sentar lá, eu vou ficar quietinho, esperando Jesus voltar, vou seguir as regras, vou dar o dízimo, e quando Jesus voltar, eu vou estar no céu, porque eu vou estar cumprindo regras. Então a lei, ela é mais segura, parece mais confortável para a gente ter o controle da nossa vida, uma certeza. Por outro lado, a graça de Deus, ela é totalmente imprevisível e desafiadora. Ela nos chama a confiar em Deus e a nos entregar completamente a Ele. E isso pode parecer muitas vezes para algumas pessoas arriscado e desconfortável, como uma montanha-russa ou como saltar de paraquedas. Não há limites para o que Deus pode pedir para que a gente faça quando a gente está debaixo da graça. Não há limites. Uma lei, a gente está ali seguindo regras, naquele passo, achando que está bem, mas quando a gente vive debaixo da graça, essa graça que é surpreendente, não há limites do que Deus pode nos pedir para que a gente faça, quando a gente está debaixo dessa graça maravilhosa dele. É como se você estivesse se jogando de um paraquedas ou de uma montanha-russa, porque é totalmente surpreendente. E alguém já assistiu aqui aquele filme As Crônicas de Nárnia, ou já leu o livro As Crônicas de Nárnia? Já? Lembram do castor? Aquele personagem do castor, aquele roedorzinho? Como é que ele se refere a Aslan, que é o leão lá que simboliza Jesus? Ele se refere a esse leão, né, que simboliza Jesus no filme, e o castor representa alguém legalista, alguém que gosta de seguir regras, e ele diz que Jesus é alguém perigosíssimo, espantoso, arrebatador, surpreendente, exasperador, embaraçoso. São os adjetivos que ele usa para qualificar Aslan, né, que é o leão que simboliza Jesus. E realmente, meus irmãos, Jesus, ele é totalmente surpreendente, imprevisível em suas ações, nos seus ensinamentos. E eu não estou dizendo com isso que a gente deve acolher o pecado, pelo contrário, a gente deve odiar o pecado do mesmo jeito que Deus odeia o pecado, mas ao mesmo tempo a gente deve abandonar essa ideia incoerente de que nosso valor está baseado em cumprir regras ou em ter um histórico moral perfeito. Logo depois, no Evangelho de Mateus, vamos seguindo aí, lá no capítulo 19, de 1 a 12, temos o registro da conversa entre Jesus e os fariseus. Os fariseus questionam a Jesus sobre o casamento e o divórcio. Vamos ler aí o versículo 3. Mateus 19, versículo 3. A Bíblia diz o seguinte: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então aqui nós temos a mesma pergunta que Pedro fez. É como se ele perguntasse: qual é o mínimo que eu posso fazer em relação ao casamento? Em que ponto eu terei cumprido o que a lei judaica exige de mim na área conjugal? Qual é o mínimo que eu preciso fazer? Jesus novamente dá uma resposta tão maravilhosa sobre casamento, sobre divórcio, sobre a dureza do coração dos homens, que surpreende até os seus discípulos. Lá nos versículos 10 e 11, do capítulo 19, acompanhem comigo aí, 10 e 11, os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar.
Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Então Jesus deu uma resposta tão maravilhosa, baseada na graça, que os discípulos ficaram confusos, né? Senhor, então é melhor nem casar. Se a situação é essa aqui, é melhor nem casar. Então nós vemos os discípulos aqui totalmente confusos. E essa confusão revela como os ensinos de Jesus desafiam a nossa compreensão, que é limitada. A nossa compreensão é limitada diante do que Jesus nos ensina. Isso nos leva a repensar as nossas ações sobre justiça e sobre obediência. E, no entanto, Jesus, ele compreende essa nossa confusão. Ele é um mestre paciente, sensível, conhece plenamente as nossas lutas, as nossas fraquezas e estará sempre pronto para nos guiar em nossa jornada de fé. Amém, meus irmãos? Jesus sabe que o que Ele nos pede para fazer muitas vezes nos deixa confusos, e Ele conhece essa confusão que está em nosso coração. O que nós precisamos fazer, então, é abandonar esse cristianismo baseado apenas em regras, na lei, e mergulhar na graça de Deus. Não devemos apenas falar sobre a graça, mas nós devemos agir com graça, porque falar da graça é muito fácil. A gente pode falar da graça, mas agir com graça é que é o nosso desafio. Quando agir com graça no meu casamento, agir com graça nos meus relacionamentos, agir com graça com a minha família, no meu trabalho. É isso que Jesus nos pede para fazer, é refletir o perdão e o amor que nós recebemos de Deus. Amém, meus irmãos? O nosso desafio é agir com graça. Eu sei que algumas situações são difíceis de obedecer. Às vezes Deus nos pede para fazer coisas que são difíceis de obedecer. Mas como eu falei, todas as coisas que Deus nos pede para fazer que são difíceis, Ele nos pede porque Ele mesmo já está nos capacitando para que a gente consiga realizar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, vou repetir, tudo difícil que Deus nos pede para fazer, Ele nos pede para fazer, porque Ele mesmo já está nos capacitando para realizar. Amém? E como é que essa graça maravilhosa de Jesus, ela nos impulsiona para obedecer? Como é que funciona isso? Essa graça que é tão poderosa, que nos transforma de dentro para fora, ela nos confronta com o perdão escandaloso que Deus nos concedeu por meio de Cristo. E diante desse perdão tão escandaloso, eu não consigo parar de obedecer, eu não consigo resistir a essa transformação que a palavra faz na minha vida. Vocês já pararam para pensar em tudo que Jesus perdoou na vida de vocês? Às vezes, depois que a gente se converte, que a gente começa a ter uma caminhada na igreja, às vezes a gente esquece de como era a nossa vida antes, de tudo que a gente fez, de tudo que Jesus perdoou em nossas vidas. Vocês já pararam para pensar, para relembrar o tamanho do perdão que vocês receberam? Não sei vocês, mas o perdão que eu recebi foi um perdão tão escandaloso, porque esse rostinho bonito aqui, essa carinha de sonso, como o pessoal fala, eu fui capaz de fazer tantas atrocidades, meus irmãos, tantas coisas horríveis que desagradavam ao Senhor, viver de uma forma tão, que me envergonha até de pensar. Então foi um perdão tão escandaloso que Jesus me concedeu, que eu não consigo não obedecer, eu não consigo não deixar que a palavra me transforme, eu simplesmente me rendo e obedeço, em reconhecimento a essa graça, a esse perdão tão enorme que me foi concedido. Então esse é o nosso pensamento. Lembre-se de tudo que você foi perdoado, lembre-se de tudo que você fazia quando você vivia em inimizade com Deus, porque existem dois tipos de pessoas, e não é boas e más. Existem os maus que sabem que são maus, e existem os maus que acham que são bons. São essas as duas classes. Todo mundo é pecador, todo mundo pecou. Uns reconhecem que são maus e outros acham que são bons. Muitas vezes acham que são bons porque estão obedecendo regras. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não perco um culto, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo é o mérito. Então ele se acha bom, porque ele tem um histórico moral, ele ocupa uma posição na sociedade muitas vezes e ele se acha bom. E esse zelo e obedecer, muitas vezes, ele nos mascara a nossa situação, porque a gente acha que está bom, mas na verdade a gente está indo de mal a pior, como diz o outro. Amém, meus irmãos? Então, reflitam, pensem no tamanho do perdão que vocês receberam, perdão que Deus nos concedeu através de Cristo.
Então, diante desse perdão tão escandaloso que a gente recebeu, diante do sacrifício de Cristo, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão? A nossa missão é espalhar essa maravilhosa notícia da misericórdia gratuita de Deus, é viver um estilo de vida de evangelismo, é você compartilhar a graça de Jesus e o que Ele fez na sua vida e pode fazer na vida do seu irmão. Hoje pela manhã, eu falando aqui sobre evangelismo, Charles Spurgeon, ele fala uma frase que o evangelismo é você dizer, um mendigo dizer a outro mendigo onde ele achou o pão, e é justamente isso, é você dizer a uma pessoa: olha, meu irmão, eu conheci Jesus, a palavra me transformou. Compartilhar a graça de Jesus. E eu repito, é mais fácil falar da graça do que agir com graça. É muito mais fácil falar da graça do que agir com graça. Nós gostamos de falar da graça, mas nós queremos agir baseado na lei. E o nosso desafio é agir com graça e espalhar a notícia maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, e essa graça é irresistível. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Após essa conversa entre Jesus e os fariseus que nós lemos, nós temos o episódio em que Jesus repreende os discípulos que tentaram impedir as crianças de chegarem até ele. Passagem também que todo mundo conhece. Os discípulos achavam que as crianças não eram qualificadas para estarem diante de Jesus, e Jesus os repreende e fala: deixem vir até as minhas criancinhas. Todo mundo conhece essa passagem. E aí a gente chega lá no versículo 16, que vai nos contar a história do jovem rico. Vamos ler aí Mateus 19, do 16 ao 28. Projeta aí, por favor, Pepeu. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir, que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Até aqui. Amém, meus irmãos? Então, esse jovem rico, não sei se vocês perceberam, mas ele fez a mesma pergunta que Pedro fez, e ele fez a mesma pergunta que os fariseus fizeram: qual é o mínimo que eu preciso obedecer para garantir com meus esforços a minha vaga do céu e tirar Deus do meu pé? O que é que eu preciso fazer? Qual é o mínimo aqui? Porque eu já obedeço aí, o que é que eu preciso fazer? Ele fez a mesma pergunta que Pedro fez e que os fariseus fizeram. Essa era a preocupação deles, era fazer algo, era meritocracia, era obedecer para obter a vida eterna. Então o problema desse jovem rico é que ele achava que ele podia comprar a vida eterna com a sua obediência, da mesma forma como ele fazia, como ele comprava as outras coisas com o seu dinheiro. Então esse era o problema dele. E percebam que Jesus citou alguns mandamentos, que eram mandamentos que a gente consegue observar se a pessoa está fazendo ou não, mas Jesus deixou de fora um mandamento, que era o mandamento da cobiça. E esse mandamento, ele é invisível, ele está interno, está no nosso coração. As pessoas não conseguem saber se a gente está cobiçando ou não. Os outros mandamentos que Jesus citou para aquele jovem eram mandamentos que a gente consegue ver. São mandamentos onde a gente consegue observar se a pessoa está cumprindo ou não. Mas o da cobiça a gente não consegue perceber, porque está no nosso coração.
E me permitam usar outra ilustração aqui para exemplificar essa situação. Imaginem aí um jovem tentando uma vaga no time de futebol. Edgar era treinador de escolinha, né, Edgar? Tinha escolinha de futebol. Imagine que um rapaz chega lá, um jogador, um jovem, e fala: Edgar, eu mereço uma vaga aí no seu time titular. Aí você vai falar para o cara: por que você merece a vaga? Ele: porque meu sangue é O negativo. Você vai falar o quê? Como é isso aí? Seu sangue é O negativo? Você merece uma vaga no time titular? E aí o jovem pergunta: mas não é importante eu saber o meu tipo sanguíneo? E Edgar vai responder para ele: meu irmão, saber o seu tipo sanguíneo é importante, mas isso é irrelevante para você conseguir uma vaga no time titular. Da mesma forma, meus irmãos, que é irrelevante saber o tipo sanguíneo para conseguir uma vaga no time, a obediência ela é importante, mas ela é irrelevante para você conseguir o acesso à vida eterna. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo me acompanhando aí? Então é irrelevante. A obediência é importante, obedecer é importante, mas não é através da obediência que nós vamos conseguir a nossa vida eterna. Não vamos ter acesso ao reino dos céus porque eu sou mais obediente ou menos obediente. Porque se assim fosse, todos nós aqui estaríamos fritos. E se assim fosse, os fariseus que Jesus tanto combateu, eles estariam com sua vaga garantida no céu, porque ninguém obedecia mais do que os fariseus. Então deixa eu ser mais enfático com vocês: a salvação não pode ser comprada, negociada, conquistada por nossos próprios esforços. Ela é um presente gratuito, fruto da misericórdia e da graça divina. Como eu falei, se fosse possível alcançar a salvação por meio de nossas obras, os fariseus, que tanto Jesus combateu, estariam garantidos no céu. Mas a realidade é bem diferente. Nossa salvação nos é dada, não por nossos méritos. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos aceitos no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Por mais que hajam ensinos e falsos ensinos hoje em diversas igrejas dizendo o contrário, essa é a verdade. A nossa salvação é pela graça de Deus, é um dom gratuito, é um presente gratuito que nos é concedido. Nós precisamos entender que o problema daquele jovem rico não estava na sua riqueza material, mas sim na idolatria que ele havia desenvolvido. Ele confiava nas suas posses, na sua riqueza, como se fossem o seu Deus. E aí é o alerta para nós: idolatria é um pecado grave. Mesmo aqueles que são dizimistas fiéis podem cair nesse erro de colocarem a sua riqueza material, as suas posses acima de Deus, de colocarem a riqueza como a sua prioridade número 1 acima de Deus. Então esse era o problema daquele jovem rico. Então acreditem, meus irmãos, muitos de nós têm vivido como esse jovem rico. Muitos de nós têm idolatrado, colocado coisas como prioritárias, coisas que deviam ser secundárias, terciárias, lá para baixo, Deus em primeiro lugar. Mas tem muitas pessoas que têm invertido, têm colocado coisas como prioridade número 1 na sua vida. Colocamos nossa confiança em nossos esforços, em obras, em bens materiais, e esquecemos que a salvação é um presente de Deus, um presente da graça divina, e nós precisamos abandonar essa mentalidade equivocada e precisamos nos render totalmente ao Senhor. E aí, seguindo aqui no Evangelho de Mateus, a essa altura, Jesus aproveita para dar uma lição a seus discípulos. Ele usa essa metáfora poderosa que todos nós conhecemos do camelo e da agulha, e Jesus trouxe à mente daqueles discípulos, daquelas pessoas que o ouviam, o maior animal existente na época e a menor passagem conhecida. Se a gente fosse atualizar essa metáfora para os dias de hoje, é como se a gente falasse que um avião passando por uma partícula subatômica, ou um navio, ou um Boeing, né? Então, ou seja, é impossível. E Jesus quis mostrar com aquela metáfora que era impossível conquistar o acesso ao reino dos céus daquela forma. E por que será que os discípulos ficaram tão inquietos? A palavra diz que eles ficaram perplexos e perguntaram: Senhor, nesse caso, quem poderá ser salvo? Por que será que eles ficaram tão confusos? Por que aquele ensino de Jesus bagunçou o pensamento deles? Porque era totalmente contrário o que era ensinado na época. Naquela época, a crença era de que ser rico era um sinal da bênção de Deus, era um sinal claro
de que os ganhos financeiros eram vistos como um sinal direto da aprovação de Deus. E aí Pedro, né, que se parece tanto com nós, diz: Senhor, se quem está lá em cima na pirâmide social, se quem claramente foi abençoado por Deus, não vai poder entrar no reino, o que será de nós? Largamos tudo para te seguir. Entendem como o ensino de Jesus confundiu a cabeça dos discípulos? Porque naquela época quem era rico era sinal de bênção de Deus. Não, hoje ainda tem muitas igrejas que ensinam isso, né? Se você é rico, se você é próspero, é sinal da bênção de Deus. E Jesus diz ao contrário. Então isso confunde a cabeça de Pedro, e Jesus responde lá no versículo 26, que isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, é mais difícil do que você pensa, mas é muito melhor. É pior do que você pensa, mas é muitas vezes melhor. E aí, irmãos, acima das impossibilidades que nós mesmos criamos, está a onipotência da graça. Eu vou repetir: acima das impossibilidades que nós mesmos criamos, está a onipotência da graça. Para Deus nada é impossível. Amém? Aleluia. Então, no versículo 27, seguindo, Pedro reivindica a sua recompensa pela obediência, de ter largado tudo para seguir Cristo. Pedro faz uma pergunta errada a Jesus, da mesma forma que o jovem rico perguntou. Mesmo assim, Jesus o responde, assegurando que tudo que eles fizeram vai ser abundantemente recompensado na nova terra. O jovem rico havia falado no versículo 16 em merecer, em obter, em alcançar a vida eterna. Porém, no versículo 29, respondendo aos discípulos, Jesus fala que eles herdarão a vida eterna. Quem herda alguma coisa é o que? O herdeiro. Nós somos herdeiros, meus irmãos. Nós somos herdeiros, e herdeiros não ganham nada por merecimento. Herdeiros não merecem a herança deixada pelos seus pais. O filho de um bilionário não precisa fazer nada para receber a fortuna do pai quando ele falecer. Nós somos herdeiros, é isso que Jesus está nos dizendo aqui. O jovem queria manter a sua fortuna e por isso ele não seguiu Jesus. Já Pedro queria uma recompensa, por isso foi o que ele fez, abandonou tudo e seguiu Jesus. Ou seja, nenhum dos dois queria Jesus. Um queria uma recompensa, obedeceu. O outro não queria perder sua fortuna, desobedeceu. Tanto o jovem rico quanto Pedro, no final das contas, os dois ficariam fora do reino. Nesse ponto aqui, nem obedecer, nem desobedecer fazia diferença. Não houve diferença entre desobedecer ou obedecer, porque os dois ficariam fora do reino, por essas condições que eles estabeleceram. E é muito importante que a gente compreenda a mensagem por trás dessas passagens bíblicas, e a gente compreenda que existe um tipo de obediência errada, um tipo de seguir regras que pode nos levar para o inferno, meus irmãos. É estranho para a gente ouvir isso, pode parecer estranho, mas essa é a verdade que nós precisamos enfrentar. Existe um tipo de obediência que é errada, e Jesus está nos ensinando aqui, nessas passagens aqui, Mateus 18 a 20, nos revelando essa surpresa, porque obedecer regras não tem o poder de extinguir os nossos pecados. Amém? O que pode extinguir os nossos pecados? Somente o sangue de Jesus, somente a obra de Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados. Nada que eu faça, nenhuma regra que eu cumpra, nenhuma obediência que eu faça, que eu siga, é capaz de extinguir os meus pecados. Pelo contrário, se eu tentar extinguir os meus pecados, buscando viver uma vida zelosa de obediência, é como se eu estivesse jogando gasolina em uma fogueira. Vai piorar a situação, vai mascarar a minha situação, porque eu vou achar que eu estou bom, porque eu estou cumprindo, quando na verdade, como eu disse antes, a gente está indo de mal a pior, está caminhando numa direção oposta a Deus. Então, diante de tudo isso, o que é que eu preciso fazer para ter acesso ao reino? O que é que a gente precisa fazer para ter acesso ao reino? A chave para o reino dos céus
está em reconhecer a minha total desqualificação. Quando eu reconheço que eu sou totalmente desqualificado para receber a graça que eu recebi, quando eu reconheço que eu não merecia receber o que eu recebi, as portas do reino do céu se abrem para nós. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus por isso. Então Jesus demonstrou compaixão pelos pecadores mais extremos da sua época, pelos pecadores, pelos publicanos, pelas prostitutas, pelos ladrões. E Jesus confrontou aqueles que seguiam as regras de maneira minuciosa, como os fariseus, que obedeciam às regras muito mais do que qualquer um de nós aqui é capaz de obedecer. Jesus combateu, porque aquela obediência era vazia de coração, era uma obediência somente externa, não fluía do coração. E no final do capítulo 19, no versículo 30, Jesus faz um comentário impactante. Ele diz, lá no versículo 30: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Essa frase impactante que intrigou os discípulos e continua nos intrigando até os dias de hoje. E Jesus ilustra essa frase que ele disse, ele ilustra essa frase no capítulo 20, versículos 1 ao 16, não vamos ler porque é extensa e o tempo não permite, mas nessa passagem Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Alguém conhece essa parábola? O dono de uma terra, ele contratou trabalhadores para trabalhar em sua vinha, e ele contratou esses trabalhadores em diferentes horários do dia. Ele pegou na primeira hora do dia, e teve trabalhadores que ele pegou na última hora do dia, ele saiu para procurar. Então o dono da terra achou os trabalhadores, voltou, passou as orientações. Então vamos supor que esses últimos trabalhadores trabalharam aí 30 minutos, e no final do dia, na hora de fazer o pagamento, o dono das terras pagou o mesmo salário a quem chegou de manhã cedo e a quem trabalhou somente 30 minutos. Vamos supor que eles trabalharam 30 minutos. O que vocês acham que os trabalhadores que chegaram cedo, que chegaram de manhã, desde a primeira hora, trabalharam o dia todo, o que vocês acham que eles fizeram? Como vocês acham que eles se sentiram? Se sentiram injustiçados, né? Poxa, a gente trabalhou, eles resmungaram, eles reclamaram, a gente trabalhou o dia todo, isso é injustiça, como é que eu trabalho o dia todo? O cara chegou meia hora, vai acabar o turno, vai receber o mesmo salário que eu, né? Eles se consideraram mais merecedores de receber aquele salário do que os trabalhadores que chegaram por último. E a mentalidade desses primeiros trabalhadores que resmungaram, que se acharam mais merecedores, é a mesma mentalidade do jovem rico, é a mesma mentalidade da pergunta que Pedro fez, é a mesma mentalidade dos fariseus, porque todos eles acreditavam que a vida no reino era baseada em merecimento. E nós aprendemos com essa parábola que a obediência com o coração duro não vale de nada. A obediência com o coração não duro, uma obediência que é somente externa, ela não vale de nada, ela nos afasta cada vez mais do reino. E essa forma de obediência é, na verdade, desobediência. É uma obediência como um pagamento, uma taxa que eu preciso pagar para entrar no céu. É como se a gente perguntasse: qual é o mínimo que eu preciso fazer? Qual é a taxa que eu preciso pagar para obter a minha entrada no céu? Às vezes ser bom, meus irmãos, pode ser tão vazio de evangelho quanto ser mau. Eu posso ser mau ao abandonar todas as regras, e eu também posso ser mau mesmo obedecendo todas as regras. É isso que Jesus está nos ensinando. E quanto aos últimos trabalhadores, aos que chegaram faltando meia hora, o que é que vocês acham que passou na cabeça deles quando viram receber o mesmo salário que os que chegaram de manhã? Senhor, eu não merecia receber esse salário, eu não merecia receber, eu não fiz merecer esse pagamento completo, integral, eu não merecia. Mesmo assim, Jesus nos ensina com essa parábola que Ele não nos dá o que nós merecemos, Ele nos dá o que nós precisamos. O dono da vinha não precisava daqueles trabalhadores que chegaram por último, o trabalho já estava acabando. Na verdade, eram aqueles trabalhadores que chegaram por último que precisavam do dono da vinha.
Não porque eles mereciam, mas eles precisavam do salário que só aquele dono da vinha poderia dar. Então a graça, ela não é só incrível, muitas vezes ela é tão incrível, de uma maneira tão surpreendente, que para alguns pode parecer até revoltante. Lembram de Jonas, que ficou revoltado porque os ninivitas receberam da mesma graça que ele havia recebido? Muitas vezes nós nos achamos mais merecedores da graça, muitas vezes nós julgamos, ele não merece como eu mereço. Muitas vezes nós pensamos como Pedro, como jovem rico, como os fariseus, mas na verdade, meus irmãos, todos nós aqui somos como os trabalhadores que chegaram na última hora. Nós não merecemos o salário que nós recebemos. Amém? Nós não merecíamos. Não merecíamos o salário que a gente recebeu, nós não merecíamos o perdão. E nós devemos estar alerta, porque essa forma que Jesus condenava de obediência, que afetou Pedro, o jovem rico, os fariseus, não era um problema exclusivo daquela época. Esse problema nos afeta nos dias de hoje também. Nós precisamos reconhecer que existe um fariseu zeloso dentro de cada um de nós, que tem essa tendência de querer obter regras. Para pensar quantas vezes a gente fala: Senhor, me abençoa minha vida financeira, porque eu estou ajudando lá no projeto, eu sou líder do projeto, essa semana eu dei o dízimo, né? Senhor, me ajuda, me abençoa. Às vezes sem nem perceber, esses pensamentos vêm na nossa cabeça, porque há um fariseu dentro de nós, e a gente precisa expulsar esse fariseu, não com a vida zelosa de obediência, que a gente só vai piorar, mas reconhecendo, em primeiro lugar, que a obediência não é um método, a obediência é um objetivo, a obediência é a nossa recompensa. Primeiro nós temos que nos lembrar disso, né? Tanto os exemplos que nós citamos aqui, eles viam em comum o fato de que a obediência era um meio para obedecer, para receber uma recompensa maior, ou seja, a vida eterna. No entanto, a verdadeira obediência feita de coração e sem esperar nada em troca é a própria recompensa. Coloca, por favor, projeta aí, Pepe, Romanos 6, versículos 17 e 18, já estamos caminhando para o final. Romanos 6, 17 e 18, Paulo nos diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Versículo 18: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia, porque a obediência é a nossa recompensa. Como eu falei, a gente recebeu um perdão tão escandaloso que a gente obedece de coração, sem esperar nada em troca. E em segundo lugar, no reino de Deus, o que nos qualifica é reconhecer que nós não somos qualificados. E o que me afasta do reino é achar que eu sou qualificado para estar no reino. Se eu penso que eu sou qualificado, eu estou me afastando cada vez mais do reino. Mas se eu penso como os últimos trabalhadores que chegaram na vinha: Senhor, eu não merecia esse salário, eu não merecia essa recompensa, eu não sou qualificado, então eu me aproximo, eu caminho em direção ao reino. Então nós precisamos entender que a nossa necessidade é afirmar diante de Deus isso: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, não há nada de bom em mim, mas eu necessito da tua graça. Amém, meus irmãos? Então somente o Evangelho de Jesus nos liberta ao reconhecermos o nosso fracasso. E é por isso que o cristianismo é o oposto de todas as outras religiões, porque ela é a única onde o fundador nos diz para que a gente não traga obras, mas que a gente traga a nossa necessidade. É o oposto de todas as religiões, onde eu preciso fazer alguma coisa, onde eu preciso mostrar que eu sou bom, onde eu preciso obedecer, onde eu preciso evoluir, onde eu preciso provar, eu preciso mostrar. E o cristianismo é o contrário. Deus não nos pede para trazer obras, Deus nos pede: venham a mim todos aqueles que estão cansados. Jesus nos diz: tire férias. Jesus diz: vocês que estão cansados, venham a mim, tragam a sua necessidade, entreguem diante de mim, coloquem nos pés da cruz. Então, meu irmão, isso é o que faz o Evangelho de Jesus, o cristianismo, ser o oposto de todas as outras religiões. Então eu espero que essa mensagem penetre fundo no coração de cada um de nós, que a gente possa abandonar essa obediência vazia, baseada em comparações, em méritos pessoais,
e que em vez disso a gente busque uma obediência sincera, transformadora, que brota de um coração rendido diante de Deus. Que a chama do Evangelho possa arder intensamente em nossos corações, levando-nos a uma transformação profunda. Porque, meus irmãos, o que nos faz sermos aprovados diante de Deus não é minhas obras, não é a minha obediência, não é o meu histórico moral, não é a posição que eu ocupo na sociedade, não é a minha conta bancária. O que nos faz ser aprovados diante de Deus é o fato de que um dia, em uma pequena colina fora de Jerusalém, conhecida como Gólgota, onde ladrões eram crucificados, uma cruz foi erguida, e naquela cruz um evento divino e sobrenatural ocorreu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi entregue para ser crucificado, cumprindo um propósito determinado por Deus desde antes da criação do mundo. E naquele dia o próprio Deus derramou a sua ira sobre o seu amado Filho, para que nós, pecadores, pudéssemos encontrar redenção e reconciliação. Amém, meus irmãos? Aleluia, porque na cruz, a única pessoa verdadeiramente qualificada e 100% obediente a toda a vontade do Pai, permitiu se tornar desqualificado, para que pessoas como eu e você, que são totalmente desqualificadas, pudéssemos ter acesso ao reino de Deus sem pagarmos nada. Amém, meus irmãos? Glória a Cristo, glória a Jesus por esse sacrifício que nos permitiu nos ser chamados de filhos de Deus. E a palavra diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, mesmo diante de tantas coisas horríveis que a gente fez quando vivíamos em inimizade com Ele. É hora de olhar para a cruz, de olhar para Jesus e encontrar a nossa inclusão na obra redentora. Eu finalizo aqui exortando aos irmãos a começar em mim. Obedeçam, meus irmãos, obedeçam, obedeçam, obedeçam e obedeçam ao Senhor de todo o coração, por toda a sua vida, não como barganha, nem com intenção de obter nada em troca, mas em reconhecimento dessa maravilhosa graça que um dia nos alcançou. Que nós possamos nos lembrar da cruz em todos os momentos, e que isso nos leve a um nível cada vez mais profundo de obediência, do tipo de obediência que agrada ao Senhor. Amém? Então, se essa palavra fez sentido para você, eu peço que você feche os seus olhos. Vamos orar enquanto os instrumentos tocam. Feche os seus olhos, se concentre em Cristo, pense na cruz, pense no sacrifício que Ele fez por você e por mim. Ó Senhor Jesus, Pai eterno, Rei dos reis, Rei imortal, nós estamos aqui, Pai, para render toda a glória e gratidão ao Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, humildemente, nos colocamos diante de Ti, Pai, reconhecendo que nós somos indignos de toda a Tua graça e misericórdia que nós recebemos. Senhor, hoje nós nos rendemos completamente a Ti. Reconhecemos que não há mérito algum em nossas obras, Pai. O único mérito é na obra de Cristo na cruz, é a Tua obra, Pai. É a única obra que há mérito, porque em nós não há nada de bom, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em nossa jornada de obediência sincera e profunda, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Pai, constantemente da cruz e da maravilhosa graça que nos alcançou. Senhor, se há alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não entregou sua vida a Cristo, transforma, Pai, os corações. Nesse momento, Senhor, visita aqueles que ainda não se entregaram a Ti, Pai, e que eles compreendam a grandiosidade do Teu amor, se rendam a Ti, Pai, experimentando a maravilhosa transformação que só o Senhor pode fazer. Que o poder da cruz, o impacto do Evangelho estejam vivos em nós todos os dias da nossa vida, e que a Tua graça nos conduza a uma obediência, Pai, uma obediência que Te agrada, Senhor Jesus. Oh Pai, nós Te agradecemos porque o Teu reino é futuro, mas o Teu reino já invadiu essa era perversa, Pai.
Teu reino já opera entre nós, entre os seres humanos, Pai, resgatando homens e mulheres das garras do inimigo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle do seu plano. O Senhor está construindo uma cidade e está fazendo todo o esforço para povoar essa cidade, Pai, com cidadãos que te amam acima de qualquer coisa, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. A tua presença é real nesse momento entre nós, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós já gozamos das bênçãos futuras, Pai, do teu reino. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Ouve o nosso clamor, Pai. Ouve a nossa adoração, Pai. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou não de bombas, nem de câncer, nem de problemas familiares, mas o Senhor nos salvou porque nós não ficaremos nenhum centímetro longe de Ti, Pai. Por toda a eternidade o Senhor estará conosco, Pai. Aleluia, Pai. Ouve a nossa oração, Pai. Que esse culto suba a Ti como aroma agradável, Senhor. Recebe a nossa oração, Pai. Transforma os nossos corações, o nosso caráter, Pai. E continua, Pai, realizando essa obra maravilhosa que o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos, Pai. Amém, amém, amém. Meus irmãos, que a graça de Deus acompanhe vocês, leve vocês até as suas casas. Enquanto os instrumentos tocam, você pode continuar adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle. Eu queria que a gente encerrasse com uma salva de palmas para o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amor que faz o
poderoso. E com essa fé, nós seguiremos para os nossos lares, confiantes que porque Ele vive, eu posso crer e Ele estará comigo todos os dias.